Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Mano, agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente com a gente. Já peço para que você coloque a sua opinião sobre alguns desses assuntos aí. Seu comentário ele é sempre uma extensão desse conteúdo. As pessoas vão acessar o vídeo, vão ver os comentários, vão ver a sua opinião, a sua crítica, o seu posicionamento acerca dos assuntos aqui. Então é muito legal para a gente enriquecer esse conteúdo e fazer essa via de mão dupla que é a nossa comunidade, onde a gente vai fazendo essa troca de ideias e esse debate de maneira respeitosa e inteligente, tá? Já desejo para vocês uma excelente terça-feira. Terça-feira, dia de Seleção Brasileira. Hoje tem jogo às 21h45 da Seleção Brasileira. E o que vocês acham? A Seleção Brasileira vai levar do Peru ou a Seleção Brasileira vai engolir o Peru? Ai. Os caras até fizeram uma... Acho que o Igor Jesus, foi o Igor Jesus e o Luiz Henrique, que eles estavam na coletiva da seleção. E aí o jornalista perguntou alguma coisa assim com o Peru. E aí, mano, virou uma... Os caras não se aguentaram, mano. Os caras começaram... A quinta série invadiu, né, a galera. A quinta série invadiu a galera na coletiva e todo mundo começou a dar risada. Foi muito engraçado aquilo. Mas, mano, qual que é a projeção da seleção hoje? Um time ofensivo. Time ofensivo. A projeção que eu estava vendo aí nos noticiários, provável escalação, nos testes que o Dorival fez mudando algumas peças, né? Fazer hoje uma seleção mais incisiva, que consiga fazer a pressão na saída de bola do adversário, que tenha velocidade na profundidade, que consiga também subir ali uma linha de ataque, fazendo com que os espaços de defesa da equipe peruana fiquem realmente sufocados, fiquem reduzidos e eles não consigam armar nenhum tipo de contra-ataque ou nenhum tipo de ataque contra a seleção brasileira. Hoje é esperado uma seleção brasileira extremamente rápida, extremamente intensa e muito ofensiva. E, inclusive, é bem provável que o Gerson hoje vai ser titular, porque eu tava vendo algumas imagens dos treinos. Ele realmente é um cara que tá indo muito bem nos treinos, mostrou alguns lances dele lá, né, dando bote ali no Endrick, outros lances ele iniciando uma jogada ofensiva, uma jogada de ataque. Então realmente trabalhando ali como um grande coringa. Bem provável que o Gerson hoje entre titular e eu acho que merece. O Gerson, ele é um cara que ele vem sendo extremamente regular dentro da equipe do Flamengo. Por mais que a equipe do Flamengo passou por oscilações, é um cara que vai, defende, volta, ataca, colabora com o sistema ofensivo, colabora com a contenção, colabora com o retorno defensivo. Essa que tem sido indispensável aí para o elenco do Flamengo e é um grande jogador. Ele vem se destacando muito, é bem provável hoje que ele seja jogador titular. Vamos ver. Vamos ver. O time do Peru, ele é tecnicamente ridículo. Para quem assistiu o jogo contra o Uruguai, viu a baixa qualidade do time do Peru. O time é fraquíssimo taticamente, então a gente espera hoje ver uma seleção muito diferente daquela contra o Chile. Está na hora da seleção começar a se entrosar mais, a engrenar mais. Já vou aproveitar para vocês e pedir o apoio de vocês aqui, ó, com os nossos amigos da Tribo da Sorte. Isso porque a Mega Sena já está acumulada de novo e no próximo sorteio, ó, vai pagar mais de 35 milhões de reais. Próximo sorteio, inclusive, é amanhã, na quarta-feira. E você pode clicar no link que eu estou colocando fixado abaixo. Você vai clicar nesse link e você vai mandar lá pro pessoal. No link, vai abrir um chat. Você vai mandar lá, ó, eu gostaria do cupom lá do canal Opina Porco. Eles vão te gerar um cupom. Tá? Um cupom com um desconto muito bacana e você pode utilizar dentro da plataforma. Neto, posso utilizar só na Mega Sena? Não, você pode utilizar na Loto Fácil, na Lotomania, no produto que você quiser dentro da plataforma da Tribo da Sorte. Pode utilizar em qualquer produto. Mas lembrando, pessoal, que a ativação do cupom ela acontece na página de conclusão da compra. Na hora de efetivar a compra, antes você ativa o cupom para você receber o desconto, não se esqueçam disso. Lembrando que a Tribo da Sorte também tem uma inteligência artificial que vai melhorar a sua possibilidade de ganhos. Isso significa que você, com um único bolão, participa de vários conjuntos de 6 números diferentes, aumentando muito a sua probabilidade de ganhos. Lembrando que na semana passada as quinas pagaram até mais que 80 mil reais e agora você pode também concorrer a 35 milhões de reais, fora quadra, quina, que ainda tem possibilidades de você fazer lá com o pessoal da tribo, tá bom? Tribo da Sorte, galera!
Tamo junto. Vocês viram tudo isso que aconteceu ontem em relação ao presidente do Cuiabá? A gente trouxe a fala do presidente do Cuiabá aqui ontem. E assim, eu quero deixar muito claro uma coisa, que eu observei uma movimentação lá no Instagram. Infelizmente, existem torcedores corintianos que compram essa agenda positiva que o clube está vendendo para eles. E quando você vem e comenta alguma coisa, seja nos vídeos aí, ou seja lá no Instagram, como eu coloquei ontem à noite, é natural que você sofra ali alguns questionamentos de torcedores corintianos. Falando assim, o Corinthians é gigante. Ah, cadê o Mundial de vocês? Ah, isso, aquilo. Cara, a gente não tá falando da questão se o clube é grande, do número de conquistas que o clube tem. O Corinthians é uma grande equipe. O Corinthians é uma equipe gigante, cara. Eu não tenho dúvida disso. Por toda a história, por toda a rivalidade, por todo o respeito que a gente tem ao longo de todos esses anos, sendo o nosso maior rival, nos prestigiando com clássicos históricos e absurdos, com grandes e grandes ídolos, jogadores se tornando protagonistas. Pô, o Corinthians, eu não tenho dúvida da grandeza dessa equipe. Eu não tenho dúvida da grandeza dos nossos adversários. Inclusive, eu vou até contar uma coisa aqui pra vocês. Quando eu era criança, eu era corintiano. Eu era corintiano, porque meus pais são corintianos. E eu era corintiano, mano. Eu era corintiano. Aí depois, quando eu... Nos 7 anos, 8 anos de idade, eu começo a assistir os jogos do Palmeiras e fico encantado, mano, com o Palmeiras. E aí, a partir daí, a minha história com o Palmeiras, ela se inicia pra mim, cara. Aquele momento é o grande momento mágico da minha vida em que eu desperto pro futebol. Então, até então, eu era influenciado, né, meio que por família e tudo mais. E aí, depois, eu acabo torcendo para o Palmeiras. Eu acabo tomando a minha decisão, seguindo o meu próprio caminho. E acabo seguindo aí com o Alviverde imponente, que é a Sociedade Esportiva Palmeiras, do qual eu, me orgulho tanto. Mas isso não significa que eu dou o demérito ao Corinthians. Muito pelo contrário, o Corinthians ele é uma grande equipe. Nós sabemos da grandeza do Corinthians. E é justamente, cara, embora nós somos rivais, é justamente por entender a grandeza do Corinthians é que eu não entendo como que os torcedores do Corinthians aceitam migalhas de seus gestores. Tem muita gente tirando vantagens. Tem muita gente sendo injusta com os torcedores do Corinthians. Então eu não sei como tem torcedores do Corinthians que ainda passam o pano e acha que o que a gente fala é porque somos rivais, não sei o que com o Mundial, e aí os caras vêm e falam: mostra a taça do Mundial aí então, você que tá falando que o Corinthians tá devendo. Querido, não é o clube que eu torço que tá devendo mais de 2 bilhões na praça. Sabe aonde que a gestão vai colocar o time de vocês? Na segunda divisão ou em um estado de endividamento progressivo que apenas uma SAF vai salvar. E eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre as dívidas dos clubes brasileiros. Nós vamos trazer um vídeo sobre isso. Já me comprometo em trazer um vídeo muito imparcial e esclarecido a respeito desse assunto. Faço questão. Então, não estamos falando por mal, não. E ontem, quando o CEO do Corinthians ele vem e fala que ocorreu um descasamento entre as dívidas e o que o Corinthians pode pagar, só que ao mesmo tempo, há semanas atrás o Corinthians apresenta um jogador com um status e um salário de 3 milhões de reais. Isso mostra o desajuste e o descompasso dessa gestão. E é impossível que os torcedores, eles não colocam a mão na consciência e falam assim: gente, peraí, estamos sendo feitos de idiotas. O próprio torcedor corintiano ele tinha que ter a ciência disso. Ele tinha que ter a noção disso. Nós não estamos falando de algo que é cunho esportivo. Estamos falando de cunho econômico. Ou você acha que a dívida que o Corinthians tem com a Caixa Econômica é a Caixa quem está saindo no prejuízo? Sabe quando você vai lá e o financiamento da casa tá caro pela Caixa? O financiamento do carro tá caro? As taxas de seguro da seguradora Caixa, elas estão caras? Sabe por quê? Porque a Caixa ela precisa tirar
esse prejuízo de algum lugar. E você pode ficar tranquilo que ela não vai tirar dos políticos, ela não vai tirar dos altos escalões da gestão, ela vai tirar de você aí da população. Ela vai tirar de você que vai fazer um financiamento de um imóvel para pagar em 20, 30 anos. Ela vai tirar de você que tem ali a seguradora. Ela vai tirar de você que tem uma conta ali na caixa, que paga as taxas de serviço, que utiliza. É da população que ela vai tirar. Então, não podemos ser ignorantes. Não podemos ser ignorantes. Hoje, o Corinthians tem uma dívida com um banco estatal. E isso é muito sério. Isso é muito grave. Isso vai muito além do cenário esportivo e competitivo. Isso vai para o cenário e para a dinâmica econômica e social do nosso país. Então, por favor, torcedores do Corinthians, não tenham uma visão limitada. Não caiam em contos de fadas, como vocês têm caído. Ou uma boa parte de vocês tem caído, não são todos, mas uma boa parte sim. Pressione a gestão de vocês. Exija a gestão de vocês. Vá nas redes sociais, proteste. Não colaborem para essa utopia. E ontem, após a entrevista do CEO do Corinthians, o CEO do Corinthians falou, minimizou a fala do presidente do Cuiabá e falou que logo já vai estar tudo resolvido, tudo acertado. Ele não tem dúvida disso. Porém, o presidente do Cuiabá rebateu de novo. Olha o que ele falou, da venda inicial, que tinha um valor de 2,5 milhões de euros, eles, o Corinthians, pagaram a entrada de 800 mil euros, que só foi paga porque ela era vinculada à liberação do atleta. Tanto que o Ranieri só foi inscrito na véspera do encerramento das inscrições do Paulistão. Eles quase não conseguiram pagar esses 800 mil euros. E aí, a segunda parcela de 400 mil euros venceu no dia 30 de julho deste ano. O contrato que a gente fez previa que, caso a parcela não fosse paga no vencimento e nem após o prazo, que é dado depois do vencimento, nós demos 5 dias de prazo ainda, as parcelas que estavam a vencer teriam que ser antecipadas. E sobre todo o saldo vencido, haveria uma multa de 30%. A quantia era em torno de 13 milhões, que é o valor original. Aí você tem a correção de 1% ao mês, A dívida está vencida desde o dia 31 de julho e desde 14 de agosto a multa e as parcelas que tiveram vencimento antecipado. Desde então, a gente não recebeu nada e não vejo que vamos receber. E aí, ele fala que o Corinthians quis negociar. Não, vamos mudar um pouco esse contrato. A gente paga para vocês as 2 parcelas e tudo mais. Ele falou que eles não vão aceitar a negociação. Eles vão querer que seja cumprido aquilo que foi estabelecido de contrato, tanto dentro do contrato quanto dentro das multas. Que eles não irão aceitar a negociação, porque já passou o prazo de negociar. E outra coisa, o Corinthians foi condenado pela Justiça de São Paulo, perdeu mais uma batalha judicial ontem e precisa pagar 3,3 milhões ao empresário André Curi. O valor se refere à intermediação da vinda do atacante Yuri Alberto, contratado junto ao Zenit da Rússia em 2022. Então olha só, cara, em 2022. Justiça de São Paulo ordenou que o Corinthians tem o prazo agora para fazer o depósito ao empresário. Então, cara, aqui tá todas as evidências, gente. Eu não sei porque os torcedores do Corinthians, eles estão achando que a gente tá com um clubismo. Até puxando a pauta para isso, muitos torcedores vieram jogar na cara, mas o Palmeiras também tá devendo na praça. Mas o que a Leila tá falando? Sendo que o Palmeiras também tá devendo. E pegou aquele episódio lá com o Juventude. Só que vamos lá. A gente foi atrás também dessa informação, tá? A gente foi atrás dessa informação. E segundo o canal Nosso Palestra aí, que são setoristas do Palmeiras, o que acontece? O Juventude reivindica o repasse de 3 milhões de reais do Palmeiras para o Juventude por causa da venda de um jogador. Esse jogador ele foi vendido por um clube dos Emirados Árabes, e o Juventude teria direito a 30% desse valor. O jogador foi vendido por aproximadamente 10 milhões de reais. E eles teriam um documento assinado pelo João Paulo Sampaio, que é o coordenador das categorias de base do Palmeiras, garantindo isso. Já faz uns meses que saiu essa matéria, o Juventude falou que iria para a justiça e tudo mais, só que já foi tudo conversado e já está tudo resolvido.
tá? Inclusive o nosso palestra apurou junto com o pessoal do Juventude, que diz que tem um bom relacionamento com o pessoal do Palmeiras, e os repasses, eles vão acontecer de acordo com o que o Palmeiras for recebendo também das parcelas, vai ser ajustado ali com o Juventude. Então, por enquanto, não tem nada, absolutamente nada errado. O Juventude não entrou na justiça, porque já foi tudo acordado. Inclusive, o Palmeiras enfrenta o Juventude aí no próximo fim de semana e tá tudo certo entre as duas gestões. É isso, pessoal. Assunto resolvido. Obviamente que qualquer novidade, qualquer mudança na rota, a gente vai trazer aqui. Eu não tenho nenhum problema de falar de assuntos que comprometam a gestão do Palmeiras, porque eu não sou alienado. Se eu vejo alguma coisa que tá errado, eu venho aqui e falo assim, olha, tá errado. Como aconteceu, acho que foi Piquerez e Penharol, né, que o Palmeiras atrasou o pagamento, acho que pro Penharol, não foi? Eu acho que foi isso que aconteceu, acho que ano passado, ano retrasado, não vou lembrar muito bem. Pô, eu vim aqui e falei, ó, não tá certo isso. Palmeiras tem que ir lá e tem que pagar o valor correto do jogador. Então eu não passo pano pra coisa errada. Eu não sou alienado. Sabe assim, eu não sou um idólatra. Ah, nossa, o Palmeiras pode errar. O Palmeiras pode isso, o Palmeiras pode aquilo. Ninguém mexe com o Palmeiras. Se o Palmeiras errar, eu vou passar o pano. Se o Palmeiras fizer uma conduta que eu não concordo, foda-se a sociedade, foda-se a economia, foda-se os rivais. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Se o Palmeiras tomar atitudes erradas dentro do mercado, eu vou ser o primeiro a vir aqui, expor a minha opinião e falar. E criticar. Eu vou ser o primeiro a fazer isso. E quem assiste aqui sabe muito bem disso. Agora, é triste quando você vê que muita gente está passando pano para situações que prejudicam até mesmo a nossa sociedade, a nossa economia. É isso que está em jogo, mano. Tudo isso que está acontecendo em cima do Cuiabá e Corinthians, Flamengo e Corinthians, cara, os clubes brasileiros cansaram, né? Os clubes brasileiros cansaram, mano. Então, assim, os caras eles estão começando a exigir do Corinthians ali, né? À risca. E tem gente falando assim, tem gente com o discurso: ah, o Flamengo tá se humilhando pro Corinthians fazendo isso. Nossa, um clube tão rico. Que vergonha fazer toda essa cena, fazer toda essa cera. Não é vergonha não, cara. Não é vergonha não. É valorização do dinheiro. É valorização do contrato, daquilo que foi firmado no papel. Acabou a época, meu amigo, que a gente ia lá na mercearia e comprava fiado. Ô fulano de tal, anota o meu nome aí, ó. Acabou. Essa época não existe mais. Tudo se profissionalizou. Se você chegar na mercearia do seu bairro, vai ter lá a maquininha de cartão, vai ter a opção do Pix, vai ter a opção do dinheiro à vista. Não tem mais a cardenetinha com o nome lá dos fiados. Não tem. Não tem. Então não é vergonha nenhuma o que o Cuiabá faz, o que o Flamengo faz, não tem absolutamente nada. Esses clubes só estão colocando o Corinthians no lugar dele. E se clubes de fora do país quiser negociar com o Corinthians, se jogadores quiser vir aqui e ainda correr risco de ficar sem direitos de imagem, etc., aí é problema deles. Agora, os clubes brasileiros, com a ciência e com a noção de que esse mercado está sendo ameaçado por atitudes de irresponsabilidade econômica de equipes brasileiras, eles têm que vir sim e fazer alguma coisa. Os clubes brasileiros, a partir de agora, não devem negociar com o Corinthians. Deve até haver uma manifestação pública de um conselho com uma nota. Com uma nota ao futebol brasileiro, aos torcedores brasileiros, aos empresários brasileiros dentro do futebol, falando assim, ó, os clubes fulano de tal, ciclano e tal, firmam um compromisso de não entrar em qualquer tipo de negociação ou intermediação econômica que envolva o Esporte Clube Corinthians, enquanto o clube não honrar adequadamente com os seus compromissos. Deveria haver uma nota falando isso. O futebol brasileiro tem que se unir contra isso, porque isso é prejudicial para o cenário do futebol brasileiro. Extremamente prejudicial. É lamentável. É uma situação revoltante, mano. E por falar em cenário de futebol, ontem, meus amigos, foi dia de eleições, né? A gente teve as prévias no Palmeiras. As prévias, elas determinam o caráter oficial das eleições.
Então você tem as prévias, e se os candidatos atingirem a votação mínima, esses candidatos sim podem agora se candidatar oficialmente. Então é uma pré-candidatura, digamos assim. E cara, o resultado acabou surpreendendo. O resultado acabou surpreendendo porque todo mundo achava que a Leila, ela tinha o controle esmagador dos conselhos, dos diretores do Palmeiras. Todo mundo achava que não tinha oposição para Leila. Que a Leila, ela era unânime. Que ela ia assim... todo mundo achava que nessa votação só a Leila iria passar. Que o candidato da oposição ele não seria apto, porque ele tem que garantir um número mínimo de votos para ele poder ser apto a enfrentar a Leila. E a Leila também tem que garantir esse número de votos, só que ela já teria. Todo mundo já sabia disso. O resultado surpreendeu. Porque muita gente achando que o cara ia ter 10, 15 votos, o cara bateu 85 votos. A Leila bateu 168. Tudo bem, a Leila tem o dobro de votos. A gente sabe disso. Ah, Neto, mas pô, a Leila tem o dobro de votos. Sim, só que 85 membros é muita gente. É muita gente. Isso mostra que a Leila ela não tem a unanimidade no Palmeiras. Até uns meses atrás, ela tinha unanimidade praticamente. Era tipo meia dúzia, 10 caras que batiam de frente com ela. E agora, Savério Orlandi, que é o candidato da oposição, ele começou a campanha dele faz 2 meses. Ele anunciou de última hora. Ninguém... Sabe por que ele anunciou? Porque não ia ter oposição. A Leila, ela ia passar direto. Não iria ter oposição. Porque ninguém via que tinha gente suficiente para fazer pelo menos alguma oposição. E agora o Savério Orlandi entra de última hora e consegue 85 votos. E ainda tem os votos brancos, que foram 10. Então, pessoal, é muito importante isso pro Palmeiras. Ah, Neto, mas a Leila vai ganhar. Sim, ela vai ganhar. Isso é óbvio. Só que pelo menos mostra que existe uma oposição que está de olho. E dependendo o desdobramento das próximas semanas, principalmente no Campeonato Brasileiro, olha que a coisa pode equilibrar mais ainda, porque agora foi lançada a candidatura. Agora está lançada a candidatura dos dois oficialmente. Então a Leila, pela primeira vez na Sociedade Esportiva Palmeiras, tem uma oposição oficial. E uma oposição que não chegou com meia dúzia, 10 votos, 15 votos, não. Uma oposição que chega com 85 votos de conselheiros e diretores do Palmeiras. É isso daí. Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.